Olá, amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. O programa da semana fala sobre o acordo assinado este ano entre o Irã e um grupo de potências internacionais liderado pelos Estados Unidos. As sanções econômicas anteriormente impostas ao Irã foram retiradas e, em contrapartida, uma série de medidas acrescentadas na tentativa de impedir que o país construa um arsenal nuclear. As potências terão garantias de que os iranianos não fabricarão armas atômicas? Quais sanções econômicas contra o Irã foram abolidas? Quem nos ajuda a entender estas e outras questões é Antônio Jorge Ramalho, professor da Universidade de Brasília em Relações Internacionais, e Brian Conor-Rohol, advogado e especialista em Direito Internacional. Antes de começarmos a nossa conversa, eu o convido a assistir a uma matéria produzida pela equipe da TV Justiça sobre o tema da semana. O acordo foi firmado recentemente entre o Irã e o Grupo 5+1, composto pelas potências nucleares, integrantes do Conselho de Segurança da ONU. São elas: Estados Unidos, China, França, Reino Unido, Rússia e Alemanha. A intenção principal do documento é reduzir a capacidade nuclear do Irã, impedindo o país de construírem bombas nucleares. O acordo não significa o fim da disputa entre os Estados Unidos e o Irã, mas representa um novo momento para o Oriente. O desafio agora está relacionado à aceitação da nova realidade por Israel e Arábia Saudita. Eu agradeço, antes de mais nada, muito a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. Eu começo perguntando se essa distensão ela é um momento histórico e pode revelar, ainda que haja uma certa tensão, digamos assim, entre os dois países, com consequências para o mundo todo, notadamente para a região do Oriente Médio, se isso pode significar novas perspectivas em relação à região, inclusive com relação aos problemas que ainda acontecem em toda aquela região. Sem dúvida alguma pode. É um momento positivo de distensão, como você bem disse, a relação entre Estados Unidos e Irã, ela se lê de diferentes ângulos, conforme você seja iraniano ou americano. Para os americanos, ainda é muito marcante a presença da invasão da embaixada americana por ocasião da Revolução, da chamada Revolução dos Ayatollahs. Aquilo significou um impacto muito forte do ponto de vista da opinião pública. E, a partir daí, os Estados Unidos passaram a considerar o Irã um inimigo, né? Um Estado a ser combatido. Do ponto de vista do Irã, a questão tem que ser vista com 25 anos de antecedência, quando os americanos, junto com os britânicos, apoiaram um golpe que depois o governo legítimo existente instaurou uma ditadura do Shah, que era muito mais pró-ocidental. Então, na percepção dos iranianos, o que houve, pelo menos desde o início do século passado, foi uma intervenção ocidental e uma espécie de colonização ou neocolonização, tendo como objeto principal o acesso ao petróleo e, digamos, a situação geopolítica muito especial que o Irã ocupa. Do ponto de vista dos Estados Unidos, a memória é mais recente e existe enfim, essa presença muito forte do Irã na política externa americana e não só na política externa americana. Exemplo do que aconteceu com Cuba e acontece até hoje com Cuba, o Irã foi por muito tempo e continua sendo, é o que nós estamos vendo hoje nos jornais americanos, é o que está acontecendo hoje no Congresso americano, foi sobretudo um tema de política interna americana, um tema que opõe os mais conservadores entre os republicanos, apoiados sobretudo pelo lobby de Israel, aos democratas que têm uma visão mais equilibrada do ponto de vista do que seriam os interesses dos Estados Unidos na região. Esse acordo, por ser firmado sob a égide das Nações Unidas, tem a virtude de sinalizar com um cronograma muito rigoroso, com inspeções muito intrusivas, com a presença e o acompanhamento permanente da comunidade internacional, tirando um pouco da esfera da política doméstica americana a relação com o Irã. E isso é benéfico, sem dúvida alguma, para toda a região e, eu diria, para o mundo, de uma forma mais ampla. Mas eu perguntaria agora, doutor Braga, com relação aos termos desse acordo. Por que esse acordo só surgiu agora? Bem, a subida ao poder do novo presidente, o presidente Hassan Rouhani, né, de vertente mais moderada, com certeza foi o fator determinante para que se alcançasse hoje
o acordo entre Estados Unidos e Irã e visando a pacificação das relações entre Irã e planeta Terra, por assim dizer, né? A questão não é polarizada, né? É uma questão de o mundo contra eles, em virtude do discurso anteriormente muito inflamado do presidente Mahmoud Ahmadinejad, né? É importante salientar que a questão do petróleo e o Irã sendo o quarto maior em reservas de petróleo, né, e pode ser indicado como um dos maiores fatores para que essa polarização tenha persistido durante tanto tempo, né? Durante todo esse período, o apoio norte-americano às políticas de Israel também indicam, né, que, de alguma forma, Estados Unidos, para fazer bonito junto a Israel e a Arábia Saudita, tenham se posicionado de uma maneira mais firme junto a Irã. Talvez hoje, com a questão dos Estados Unidos serem mais proeminentes quanto à exploração dos folhetos em petróleo, a exploração horizontal das reservas em solo americano, e o cessar da dependência da importação de petróleo daquela região, talvez tenha optado também por lavar um pouco as mãos, né? Entregar para aqueles que efetivamente precisam do petróleo iraniano, a exemplo de Índia e China. Eu concordo com o Dr. Braz, sem dúvida, é importante. A mudança de governo no Irã foi crucial para que se abrisse espaço para uma nova negociação. Agora, é preciso colocar isso também em perspectiva, ou seja, a elevação do tom e a própria eleição do ex-presidente Ahmadinejad, sobretudo a sua segunda eleição, mostram que, em alguma medida, a politização do tema nuclear no Irã se deu devido às pressões que o país sofreu dos próprios Estados Unidos ao listarem o Irã entre o eixo do mal, não é isso? Aqueles países que eram colocados como pares, como responsáveis por desestabilizar a ordem internacional. Quando da primeira eleição de Ahmadinejad, o programa nuclear iraniano era um tema absolutamente marginal na sociedade iraniana, um tema de interesse de duas dúzias de pesquisadores, e sobre ele não pesava a perspectiva de que ele se dirigisse à construção de um artefato nuclear. Aos poucos, depois do que aconteceu com o Iraque, depois do que não aconteceu com a Coreia do Norte, o grupo mais linha dura dentro da sociedade iraniana, que é uma sociedade bastante aberta, bastante plural, com um sistema de representação política complexo, não é propriamente uma democracia nos termos que nós entendemos, mas isso não significa que os seus líderes não tenham representatividade, não tenham legitimidade da sua população. É um sistema bastante mais complexo. E essa parcela mais, digamos, conservadora e mais radical, que era encabeçada pelo Ahmadinejad, ganhou força ao longo dos anos, precisamente pela exposição que foi feita do Irã como um objeto, uma ameaça à comunidade internacional. Essa premissa, portanto, de que o Irã sempre quis desenvolver um programa nuclear voltado para fins bélicos, para produzir um artefato nuclear, não é uma premissa consensualmente aceita na comunidade internacional, isenta. Obviamente, os analistas que se associam aos grupos mais de direita do Partido Republicano vão dizer que eles sempre quiseram. Mas quando se olha de uma maneira isenta, o Irã é um país que é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, inclusive já assinou um protocolo adicional, sempre manteve abertas as suas instalações a inspeções, tanto é assim que numa das inspeções a Agência Internacional de Energia Atômica se deu conta de que parte do material não tinha sido declarado. Então, foi daí que surgiu a primeira suspeita de que poderia haver um programa paralelo e assim por diante. Eu acho que é preciso também colocar isso do ângulo do Irã, que possui boas relações com boa parte dos países do Sudeste Asiático, possui uma influência muito grande no Oriente Médio. Depois da situação no Iraque, da guerra do Iraque, da Segunda Guerra do Iraque, o Irã também estendeu sua influência a essa região, e é justamente o que chama a atenção de aliados dos Estados Unidos tradicionais, como a Arábia Saudita. Eu diria que o principal aporte desse acordo
é diminuir a probabilidade de uma corrida armamentista nuclear na região, porque países como a própria Arábia Saudita começavam a contemplar a possibilidade de ter o seu artefato nuclear baseados na premissa de que o Irã estaria caminhando nessa direção. Então, se nós observássemos, por exemplo, a fortalecimento do consenso do que o Irã caminharia nessa direção, nós veríamos outros países começando a fazer a mesma coisa na região. E aí sim, isso poderia sair do controle. O fato de você agora acalmar as tensões é muito importante porque desencoraja esse tipo de corrida armamentista. Na reportagem nós já vimos que é um ponto-chave, ou pelo menos um país-chave, na questão do acordo elaborado e na geopolítica da região, a partir deste acordo, que é a questão de Israel. Eu vou fazer essa pergunta quando voltarmos, logo depois do intervalo, no nosso programa de hoje, aqui no Direito Sem Fronteiras, em que estamos abordando, na nossa conversa, o acordo nuclear com o Irã. Daqui a pouquinho a gente volta. Você sabe desde que ano os Estados Unidos e o Irã estavam com relações cortadas? Letra A, 1959. B, 1969. C, 1979. A resposta depois do intervalo. Nos dias 15 e 16 de outubro vai ser realizado o segundo simpósio sobre direito do trabalho e tecnologia na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O evento conta com várias palestras que envolvem o direito nos aspectos da tecnologia, relações do trabalho, políticas públicas e vários outros. Mais informações, acesse integraleventos.com.br. Você sabe desde que ano os Estados Unidos e o Irã estavam com relações cortadas? A resposta certa é a letra C, 1979. O Direito Sem Fronteiras está de volta com a nossa conversa hoje sobre o acordo nuclear entre o Irã e um grupo de potências internacionais liderado pelos Estados Unidos. Uma série de consequências, inclusive em um panorama diplomático, em um contexto até de tensões internacionais que atravessou décadas. E como nós vimos na reportagem que foi exibida no início do nosso programa de hoje, há um país que tem um papel fundamental, ele sempre teve um papel fundamental, como o professor bem falou, em relação à questão dos Estados Unidos e o seu posicionamento agradando Israel e a Arábia Saudita, especificamente naquele contexto geopolítico da região. Aí vem a pergunta, faço a ambos, como fica essa perspectiva em relação à eventual atuação de Israel em relação ao acordo, que uma eventual discordância a qualquer momento. E a pergunta básica é se eventualmente pode-se haver a retomada de um ataque aéreo, como aconteceu por parte de Israel, a uma usina atômica, exatamente com a argumentação de que estaria ali sendo produzida uma arma atômica. Esse cenário, ele ainda existe? Como é que nós podemos analisar isso? De fato, Israel já sinalizou em situações anteriores que não se furtaria a oportunidade de eliminar, por certo, qualquer ameaça que tivessem a seu território, né? Nisso estão os bombardeios anteriores, né? O bombardeio foi sobretudo a uma usina do Iraque, no Iraque, no início dos anos 80, o que à época fez com que o próprio governo do Irã redefinisse a sua estratégia nuclear. Houve já documentado, pelo menos em 2 momentos, uma tentativa de se criar um plano que levaria a um ataque ao Irã. E nas 2 ocasiões, Israel e Estados Unidos estudaram essa possibilidade e descartaram essa possibilidade porque eles não tinham, do ponto de vista de inteligência, da inteligência disponível, eles não teriam a certeza de êxito desse ataque, um êxito que foi alcançado no caso de Iraque porque o programa era concentrado. O que se observou desde então, nos últimos anos, foi, por exemplo, um conjunto de mortes misteriosas ou assassinatos de cientistas do programa nuclear, relacionados com o programa nuclear iraniano, atribuídos pela imprensa a Israel ou aos Estados Unidos. Também não há nenhuma evidência de que tenham sido, digamos, essas mortes tenham sido a mando desses 2 países.
Mas houve uma série de baixas no programa nuclear iraniano, que, como eu disse antes, é mais complicado. Quer dizer, não há algumas das instalações que foram descobertas depois das inspeções da IAEA mostram que são instalações subterrâneas. Então, efetivamente, se o Irã está tentando esconder alguma coisa, ele terá capacidades muito sofisticadas de fazê-lo, o que tornaria um ataque muito temeroso, porque de certo haveria um revide e atualmente Israel não contaria claramente com o apoio dos Estados Unidos. Mais que isso, na própria sociedade israelense, mesmo alguns políticos e militares mais à direita enxergam no acordo uma solução mais duradoura e mais estável, mais segura para Israel do que um possível ataque que isolaria ainda mais Israel nesse caso. Eu diria que prevaleceu o bom senso nos dois casos, ou seja, abortaram-se ataques cujas consequências seriam realmente imprevisíveis. O Irã tem uma capacidade hoje dispõe de vetores que poderiam lançar não armas nucleares, porque ele não tem armas nucleares, mas bombas sujas, como se diz. Em resposta a um ataque, é muito plausível imaginar que um governo Ahmadinejad pudesse reagir dessa maneira. Não é o caso do atual governo do Irã. Então, felizmente, o que se observou nos últimos meses foi uma tentativa de se solucionar pela diplomacia essa situação, uma situação de muita tensão na Ásia e no Oriente Médio, que tem implicações para a humanidade. E o encaminhamento que está sendo dado é bastante coerente, é bastante realista. Os americanos agora estão tentando, o governo americano tenta aprovar no Congresso o plano, já está encaminhado. O que se está tentando agora é tentar evitar que os republicanos passem uma lei que impediria o executivo de retirar as sanções que foram prometidas. Tudo indica que isso também vai ser conseguido. O Israel faz um lobby muito forte nos Estados Unidos para tentar impedir isso, porque sabe que sem o apoio dos Estados Unidos, um eventual ataque ao Irã seria muito complicado, seria muito temeroso e contaria seguramente com a condenação da comunidade internacional. Então, eu acho que é bastante reduzida essa possibilidade, felizmente. Quais os termos do acordo? Vamos ver por partes. Por exemplo, em relação às sanções internacionais. O que é retirado? Mantém-se alguma coisa? É retirado na íntegra? Em que tempos foi elaborado esse acordo? Bem, o termo consta de 80 páginas que descreve de maneira bastante pormenorizada o que fica, o que não fica. Bem, o que acaba a sanção econômica, né? Ou seja, todos os ativos em fundos de investimento e valores de autoridades e, enfim, entidades iranianas ou relativas à guarda revolucionária vão estar liberadas novamente para fruição do governo iraniano, né? O embargo quanto à comercialização e à atração de investimentos também foi levantada. Importante, sim, havia uma vedação quanto ao laissez-passer de muitas autoridades ligadas ao desenvolvimento nuclear que era obstaculizado pelos Estados Unidos e pela União Europeia. E outro sem fim de proibições que foram impostas ao longo desses anos, a operacionalização dos negócios iranianos. Agora, retomada a possibilidade do SWIFT, das instituições bancárias iranianas, eles de fato vão poder atrair mais negócios, né? Como as empresas vão poder transferir os seus recursos de maneira livre, ou seja, desembaraçada, né? O Brasil tem uma posição privilegiada nessa situação. Sim. Houve encontro do ministro Mauro Vieira e ficou entre os dois países, estão as portas abertas para que se continue negociando, né? Irã respondia por cerca de 38% das importações da carne brasileira, né? Houve uma interrupção nesse comércio e o setor pecuário nacional sofreu com isso, né? Com o fim das sanções, esse é um setor que, imune à crise, vai florescer novamente com
a retomada das relações junto ao Irã. Preciso de uma observação. Eu tenho uma observação só, eu acrescentaria o que o Dr. Brian colocou muito bem do ponto de vista das sanções, o acesso à tecnologia, inclusive nuclear, desde que comprovadamente destinada ao desenvolvimento pacífico. O que o cidadão comum interessado no assunto deve reter com relação ao acordo é que é um acordo de verificação. O que ele tem de grande vantagem, digamos, em comparação com o que foi a proposta brasileira da Declaração de Teherã, em 2010, é um acesso bastante intrusivo do ponto de vista da capacidade da comunidade internacional, por meio da Agência Internacional de Energia Atômica, de ter acesso a instalações, a pessoas que se julgue terem alguma relação com o programa nuclear, de modo a verificar se aquelas pessoas estão trabalhando em projetos que têm uma finalidade pacífica ou se elas estão envolvidas em projetos que podem ter uma destinação militar. Então, o crucial é isso, é um acordo que, na verdade, suspende as sanções, permite nos próximos 10 anos que a qualquer momento, mediante a suspeita de que o Irã estaria violando os termos do acordo, as sanções se restabeleçam imediatamente, mas permite a normalização, por assim dizer, de suas relações internacionais. E ao Brasil isso convém porque o Brasil nunca partiu do pressuposto de que o Irã agisse de má fé. O Brasil sempre defendeu aquilo que ele defende para si mesmo, ou seja, vamos chamar o Irã para a mesa de negociações, vamos levar a Agência Internacional de Energia Atômica a fazer as inspeções, vamos dar o benefício da dúvida ao Irã e trazê-lo para perto. Porque é pelo diálogo que nós vamos conseguir mais informações sobre suas reais intenções e é pelo diálogo que se vai conseguir solucionar pacificamente essa situação. Não é colocando um país como o Irã no corner, né, no canto, e pressionando que a comunidade internacional vai chegar a um bom termo com uma nação que, na verdade, se vê como uma civilização milenar, cujo prestígio deva ser reconhecido pela comunidade internacional. Nós sempre olhamos para o Irã com esse respeito, o mesmo respeito que o Brasil quer receber dos outros estados na comunidade internacional. O Irã, através dessa distensão, ele deixa de ser um país no discurso norte-americano, que era do eixo do mal, e passa a se tornar um parceiro estratégico, inclusive nas questões particularmente relativas ao Estado Islâmico? Eu não tenho dúvida disso. Eu diria que não é que ele passa a ser. A retórica política sempre tem o seu tempo, então vai demorar algum tempo até que isso ocorra, até que isso seja reconhecido abertamente. Mas já há alguns anos não há a possibilidade de se estabilizar o Iraque, o Afeganistão, a Síria ou o norte da África sem o concurso do Irã. Já há uma cooperação no plano da inteligência entre Estados Unidos e Irã, no que diz respeito às atuações no Iraque, no Afeganistão, há muito tempo, e é uma tendência óbvia de que o Irã vai aumentar a sua capacidade de articulação política, o que é uma coisa bem-vinda para aquela região, ou seja, não há como enfrentar hoje as resistências que há e as tensões que se observam no interior da Síria, principalmente, sem trazer o Irã para a mesa de negociações. O fato de se resolver a questão nuclear foi assim, por exemplo, assim como o Irã, a Rússia, foi assim, por exemplo, com relação à questão das armas químicas na Síria. É um acordo que foi celebrado com a discreta ajuda do governo iraniano. Hoje não há como se resolver qualquer tema central do ponto de vista de segurança naquela região sem a participação do Irã. Doutor, também com relação a essa questão? Concordo plenamente. Há de se salientar que o presidente Barack Obama reiterou que o acordo era feito tomando por base a verificação, não a confiança. Né? Verifiquemos, então, ao longo desses próximos 15 anos, qual vai ser efetivamente a posição tomada pelo Irã diante do cenário junto aos seus países vizinhos. Bom, vamos acompanhar, quem viver verá.
Temos um processo histórico, portanto, que passa por uma nova fase e, a partir daí, nós já estaremos acompanhando, sempre contando com a participação dos nossos convidados para esclarecer para você, amigo da TV Justiça, essas questões ligadas ao direito internacional e à política internacional. O Direito Sem Fronteiras de hoje vai ficando por aqui. Nós conversamos sobre o acordo nuclear entre o Irã e um grupo de potências internacionais liderado pelos Estados Unidos e as consequências que vão se estender pelo tempo ainda na questão daquela conturbada região. Quem nos ajudou na discussão foi Antônio Jorge Ramalho, professor da Universidade de Brasília, e Brian Conor Rohol, advogado e especialista em direito internacional. Agradeço a ambos mais uma vez pela participação aqui nos estúdios da TV Justiça. E você já sabe, você pode enviar a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.